Bom dia, tudo bom? Tudo bem com vocês, gente? Aqui é o Vini, tá? Vou trazer essa nossa aula de segunda-feira de novo, tá? Vou deixar aqui do ladinho pra ficar, acho que fica... Ai, sumiu. Então lá, gente, hoje a gente vai ser uma aula bem rápida, são 15 slides no máximo. E a gente vai estudar os termos ligados ao verbo. Então, hoje a gente vai ver objeto direto, objeto indireto, a gente vai aprender o que é adjunto adverbial, agente da passiva, tá bom? Então, vamos lá. Então, para a gente relembrar, que vocês estudaram lá com a Gi em verbos, o que é uma transitividade verbal? Então, a transitividade verbal, no âmbito da predicação verbal, ela indica o tipo de ligação que um verbo transitivo, né, um verbo que precisa de complemento, estabelece com seus complementos. Então, aqui, o que é um verbo transitivo? Um verbo transitivo é um verbo que necessita de complementos, né, para completar o seu sentido. Então, quando ele é visto sozinho, para ele apresentar um significado, ele precisa de um complemento, senão ele é incompleto. Então, os complementos verbais, eles são o objeto direto ou, né, ou o objeto indireto de um verbo. Então, o verbo que tem um objeto direto é simples. Então, o verbo que tem um objeto direto, né, que ele precisa de um complemento, o complemento dele é chamado de transitivo direto, né? Então, não, desculpa, o complemento dele é chamado de objeto direto e ele é chamado de verbo transitivo direto. E assim acontece com o mesmo, né? Se ele precisa de um complemento, né, e ele é um transitivo indireto, ele precisa de um objeto indireto. Então, a gente tem essa correlação, objeto direto, transitivo direto, objeto indireto e transitivo indireto. E também nós temos o caso em que ele precisa dos dois. Então, o verbo que tem como complemento o objeto direto e indireto, ele é chamado de transitivo direto e indireto, tá bom? Então, o que é a transitividade verbal? Representa, né, aqueles verbos que precisam de complemento, né, senão eles são incompletos. E esses complementos são chamados de objeto direto, objeto indireto e ou objeto direto e indireto, tá? Então, relembrando também o que seria um verbo transitivo direto. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Sr. Weller atropela as pessoas. Então, o verbo transitivo direto, atropelar, quem atropela, ele atropela alguém. Então, ele precisa de um complemento, sim, porque você tem que identificar quem ele atropelou, né? Quem ou o que ele atropelou. Então, quem atropela, atropela alguém, então ele precisa de um complemento. Mas diferente do verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto não precisa de uma preposição. Então, ele não pede preposição. Então, quem atropela, atropela alguém. Aqui você não tem preposição nenhuma. E no verbo transitivo indireto, você precisa de uma preposição. Então, o Sr. Weller gosta do seu carro. Então, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, aqui o verbo transitivo indireto, ele pede essa preposiçãozinha de, né? Então, aqui, o que a gente tem nesse exemplo, né? Então, aqui o personagem da Disney, né? O transitivo direto, ele tá caminhando normal. Ele caminha, segue o carro dele, tá caminhando, tá em alta velocidade, em baixa velocidade, mas ele tá ali seguindo, né? Está seguindo o caminho dele. Mas com o exemplo do verbo transitivo indireto, ele precisa de uma placa para avisar ele que vai ter uma lombada na frente. Então, no transitivo direto ele caminha normal, segue, e no transitivo indireto ele vai ter essa lombadinha, né, para ele poder passar, para ele poder continuar o seu caminho. Então, assim a gente pode entender um pouco melhor o que seria o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, tá bom? Então, a gente tem que entender também que ainda existem mais dois tipos de classificação da transitividade verbal. Então, são os verbos transitivos, são os verbos intransitivos e os verbos de ligação. Então, enquanto no verbo transitivo a gente precisa de complemento, no verbo intransitivo ele não precisa de um complemento. Então, o próprio verbo já é um complemento, né? Então, ele não precisa de complemento algum. Então, o que a gente tem aqui nesse exemplo, né? Com o exemplo do carrinho, né? Enquanto no transitivo ele pode caminhar ou ele tem um aviso de que tem uma lombada, no intransitivo ele tem que parar, né? Então, a rua é sem saída. Então, é praticamente isso. Então, aqui a gente tem um exemplo. O Sr. Weller dirige mal. O verbo dirigir, ele é completo. Então, o Sr. Weller dirige. O mal é um complemento que você optou por colocar, né? Porque aqui você está adjetivando, né, a forma como ele dirige. Então, se ele dirige mal, se ele dirige bem,
Isso não importa pra gente, né? Então, o verbo é completo, ele não precisa de um complemento, mas aqui no caso você colocou que porque você acha necessário, né? Então, tinha uma coisa que minha professora falava, né? Então, assim, quando você... Desculpa, gente, eu não vou lembrar agora, mas eu prometo que até o final eu vou lembrar, mas dá pra gente seguir nesse exemplozinho, né, do carrinho. Mas eu vou tentar trazer esse outro exemplo para vocês na próxima aula ou até o fim dessa, se eu conseguir lembrar. Então, temos isso, né, mas nós também temos o verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele indica o estado, né, e apenas liga o sujeito ao predicativo. Então, ele dá uma característica a ele, né. Então, aqui como temos exemplo como verbo de ligação, Pateta é um péssimo motorista. Então, aqui o exemplo, aqui tá vendo Pateta, ele tá numa ilha. Um péssimo motorista é outra ilha totalmente diferente. E o verbo de ligação é essa ponte, né? Então, Pateta é uma ilha. Péssimo motorista é outra ilha. Então, quando você usa o verbo de ligação é, né? Então, Pateta é um péssimo motorista ou Pateta é um ótimo motorista, esse verbo que você faz essa ligação dessas duas características, né? De uma característica a um sujeito, né, no caso, você está usando do verbo de ligação. Então, é o que a gente normalmente faz, né? Então, tipo, Vinícius é muito legal. Então, Vinícius é muito legal. Então, Vinícius é uma pessoa muito legal, é uma característica, e você está usando do verbo de ligação para fazer essa junção desses dois termos, né? Então, o sujeito ao predicativo. E agora vamos estudar mais a fundo o que seria um objeto direto, né? Então, o objeto direto ele é um termo de oração que completa o verbo transitivo direto, o VTD, né? Como a gente pode chamar. Então, por isso, ele acaba sendo um complemento que faz ligação com o verbo sem precisar de uma preposição. Então, lembra, sem precisar de uma preposição. Verbo transitivo direto. O seu complemento é o objeto direto sem preposição. Então, lembra lá do carrinho. Você caminha sem precisar de lombada nenhuma. Você está caminhando na estrada. Então, alguns exemplos. A professora encontrou o livro. Ah, Vinícius, mas por que aqui tem preposição? Por que aqui tem um artigo? Porque aqui é um artigo, não é uma preposição. E foi até bom eu lembrar. Aqui é um artigo. Livro pede artigo. A professora encontrou o livro. Aqui o livro pede artigo, porque senão vai ser qualquer livro, né? Então, a professora encontrou o livro. Tá, que livro? Então, aqui, o termo, né, o livro, precisa de um artigo. Ele pede artigo, mas não pede uma preposição. Então, aqui é diferente. Artigo é diferente de preposição, tá bom? Então, um exemplo. A professora encontrou o livro. A professora encontrou o livro, né? Ele pede um complemento, porque se você fala, a professora encontrou, tá, o que ela encontrou? Ela pode ter encontrado uma casa, ela pode ter encontrado um carro, ela pode ter encontrado uma caneta, mas não, ela encontrou o livro. Então, aqui você tem um exemplo, né, do que o verbo pede um complemento. Temos também outro exemplo. A menina amava o Ciro Gomes. Então, a menina amava o Ciro Gomes. Por quê? Porque aqui, no caso, a menina amava Ciro Gomes. Aqui você também não precisava do artigo, mas é bom você colocar o artigo porque você, né, identifica, você faz uma funilagem de quem seria o Ciro Gomes, né? Aqui todo mundo sabe quem é Ciro Gomes. Mas aqui um exemplo. A menina amava Ciro Gomes, ou a menina amava o Ciro Gomes. Se você falar a menina amava, ela pode amar livros, ela pode amar chocolate, ela pode amar comida, mas aqui você está especificando que é o Ciro Gomes. Então, aqui o verbo precisa de um complemento sem preposição. Por quê? Porque ele é um objeto direto, é um verbo transitivo direto. E o contrário do indireto, nós temos o indireto, né? Então, o objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo com preposição. Aqui eu coloquei errado, tá, gente? O objeto indireto é um complemento que se liga ao verbo com preposição, né? Então, o uso do verbo transitivo indireto, que é o VTI. Então, alguns exemplos. O professor precisa de silêncio. Então, o professor precisa de silêncio. Se você coloca o professor precisa de silêncio, ia ficar estranho, não ia? Então, aqui, no caso, tanto silêncio quanto precisa pedem uma preposição. Então, quem precisa de, né? Então, quem precisa de, né? Então, aqui o verbo pede uma preposição, assim como ele também pede um complemento, porque o professor precisa. O que ele precisa, gente? Ele precisa de uma caneta, ele precisa de um livro, ele precisa de paz.
né? Então, o professor precisa, pede um complemento, mas ele também pede uma preposição, porque o professor precisa de silêncio. Assim como ontem eu me lembrei de rebeldes, né? Então, lembrei de, pede a preposição. Assim como o verbo também pede complemento. Então, ontem eu me lembrei. Lembrou do que, Vinícius? Você lembrou de que você tinha que gravar a aula hoje? Você lembrou de fazer o material da aula de hoje? Não, eu me lembrei de rebelde, né? Então, aqui ele precisa de um complemento, assim como ele também precisa de uma preposição, tá? Então, o que você tem que ter em mente? O verbo transitivo, ele precisa de complemento. Mas dentro do verbo transitivo, você também tem outras medidas, que é, no caso, o direto, que não precisa de preposição, e o indireto, que precisa de preposição. Então, todos os verbos transitivos precisam de complemento, mas nem todos os verbos transitivos precisam de preposição, tá? Então, relembrando, o que é uma preposição? Ela tem como função estabelecer um vínculo entre dois termos da oração. Então, um exemplo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para e assim por diante. Então, ela apenas estabelece conexão entre os termos de uma oração. Por isso, ela é considerada um conectivo, né, ou uma palavra relacional, porque ela faz essa relação entre as duas frases, né, entre as duas orações. Então, as preposições, elas também podem estabelecer variadas relações entre os termos que as ligam, né? Então, como assim? Chegou de carro. O de, tá vendo que o de é diferente daqui, né? O professor precisa de silêncio, enquanto aqui você tem o professor chegou de carro. É o mesmo de, mas os dois têm, então os dois estabelecem relações, variadas relações, né? Dentro das orações. Então, chegou de carro, eu tô falando do meio. Assim como aqui eu não tô falando o professor precisa de silêncio. O silêncio é o meio? Não, ele não é o meio, né? Então, chegou de carro é o meio com que ele chegou. Voltou de Piratininga, ou Pirapetinga, desculpa. Voltou de Pirapetinga é a origem, né? Então, Pirapetinga é a origem de onde ele vem. Então, ele voltou de lá, então ele estava vindo de lá, né? Assim como saiu com os colegas é a companhia. Então, sair com os colegas é a companhia com que você saiu. Você saiu com o seu tio, saiu com a sua mãe. Aqui, no caso, ele especifica a companhia. Então, aqui acabamos com, né, verbos transitivos diretos e indiretos, e verbos intransitivos e também os verbos de ligação. E agora a gente vai para a adjunta adverbial. Então, o que é o adjunto adverbial? Ou o AA é uma palavra ou expressão que amplia, né, ou modifica o sentido de um verbo essencialmente. Então, como assim? Então, ele modifica o verbo em sua essência, né? Mas ele também pode ter uma ligação com o advérbio ou adjetivo. A gente vai ver isso um pouco. Então, basicamente, o que o adjunto adverbial é? Ele tem como função básica indicar as circunstâncias, né? Ou intensificar a ação verbal. A gente fala muito né? Desculpa. Ah lá, falei de novo. Mas então, como assim? Ele tem uma função básica que é indicar a circunstância, intensificar ou intensificar a ação verbal. Então, como assim? Moro em Bauru. Então, aqui eu indiquei uma circunstância. Na verdade, eu não modifiquei uma circunstância, né? Eu modifiquei o sentido do verbo. Então, moro é morar. Mas em Bauru, eu estou especificando que eu moro em Bauru. Então, eu estou adjetivando, né? Adjunto adverbial de lugar. Moro em Bauru. Então, em Bauru já modificou totalmente meu verbo, porque a sua essência era só morar. Mas agora eu já estou especificando que eu moro em Bauru, ou seja, eu moro em um lugar, eu especifiquei o lugar. E aí eu complemento. Moro em Bauru desde 2006. Então, eu, além de colocar o lugar, moro em Bauru, lugar, desde 2006, é o tempo, né? Então, o tempo que eu moro em Bauru. Então, morar, é o verbo que tem a sua essência, né, de formar residência, né, de fixar residência, morar. Em Bauru, já faço uma mudança, né, já dou uma característica diferente para o morar. Qual que é? Um lugar. Então, moro em Bauru. Desde 2006, atribuo outra característica ao morar. Então, moro em Bauru desde 2006. Já estou identificando lugar e tempo. Então, aqui, né, o adjunto adverbial, né, ele faz uma ligação com o advérbio, com o adjetivo, aqui no caso, com o verbo, né, mas ele modifica o verbo na sua essência. Então, ele indicou uma circunstância. Aqui, no caso, ele não intensificou, né, a ação verbal, mas ele indicou uma circunstância que é lugar e tempo.
Mas também ele pode intensificar a ação verbal. Então, eles se respeitam, tá bom? Eles se respeitam. Mas eles se respeitam muito. Muito é uma adjunta adverbial de intensidade. Então, eles se respeitam muito. Não é pouco, é muito. Né? Eles se respeitam seria um verbo comum, né? Que em sua essência é respeitar, né? Respeitar ao próximo. Estar em harmonia com o próximo. Mas quando você coloca muito, você já modifica o verbo na sua essência. Por quê? Porque você não só respeita a pessoa, mas você respeita muito ela, né? Você intensificou essa ação, você está respeitando ela muito. Então aqui você tem uma adjunta adverbial de intensidade. Mas também temos, né, no mundo, muitas pessoas ainda morrem. Mas elas morrem de quê? De fome. Aqui a gente tem um modo. Enquanto a gente teve, né, o tempo, o lugar e a intensidade, aqui a gente tem um modo. Então, o modo como as pessoas morrem, elas podem morrer de qualquer coisa, de acidente, elas podem morrer afogadas, né? Pode ser considerado acidente, elas podem morrer de intoxicação, mas no caso aqui elas morrem de fome. Então, o que é morrer? Morrer é partir dessa para melhor, né? Por assim dizer. Então, é você deixar de viver, por assim dizer. Mas você deixa de viver. Mas aqui você deixa de viver de fome. Então, aqui você já mostrou o modo, né? Então, qual o modo? Qual o modo que as pessoas morrem no mundo, né? De fome. Então, aqui, enquanto você tem tempo, lugar e intensidade, aqui você tem um modo como as pessoas morrem, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas circunstâncias representadas, né? Então, aqui a gente tem alguns advérbios. Então, de lugar, aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, né? Tudo que pode significar um lugar, né? Então, eu estou acima, estou à direita, estou à esquerda. Ou o tempo, né? Hoje, ontem, amanhã, atualmente, anteontem, depois, agora, já, de repente. Afirmação, sim. De certo que sim, né? O povo tem essa mania de certo. De certo já é uma afirmação. Mas a pessoa coloca um sim ali e já complica tudo. Então, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente. Ou de intensidade, né? Que foi um exemplo que eu dei. Muito, pouco, bastante. Pouco também é intensidade. Embora normalmente as pessoas têm essa mentalidade que intensidade é algo intenso, é algo grande, né? Mas não, também pode ser algo pequeno. Então, pouco, menos, apenas, também é um advérbio de intensidade. Modo. Calmamente, humildemente, bem, mal. Hoje eu tô bem, né? Qual o seu modo? Hoje eu tô bem, hoje eu tô mal. Frente a frente, às claras. Ou de negação, né? Quando você tem afirmação, negação. Não, nunca, jamais, de modo algum. E o de dúvida. Então, é talvez, provavelmente, possivelmente, e assim por diante, né? A gente tem vários outros. Então, aqui a gente vai estudar mais alguns. Então, de instrumento, né? Então, adjunta adverbial de instrumento. Fiz a prova caneta. Então, a caneta, né? Embora pode ser o modo, como você fez a prova, né? Aqui, no caso, ele não pode ser considerado um modo, porque é um instrumento, né? Então, tipo, modo não é o estado de alguém. Você estava caneta, hoje eu tô tão caneta, né? Então, não pode ser considerado um modo, mas é de instrumento, porque é o instrumento que você usou para fazer a prova. Ou de causa, né? Então, Bauru fica insuportável, mas qual que é a causa de Bauru ficar insuportável? É o calor. Ou de intensidade, né? O presidente é muito velho, de lugar, né? Que eu já dei um exemplo, tempo. Ou de assunto, né? Então, o que é o assunto? Assunto é assunto, né, gente? Então, conversamos sobre séries da Netflix. Qual que é o assunto? Então, conversamos. Qual que é o assunto? As séries da Netflix. De condição também. De condição é muito importante, que é o que mais cai na prova. Então, sem minha autorização, você não pode sair. Então, qual que é a condição? Para você poder sair, você tem que ter minha autorização. A gente vai estudar isso um pouco mais pra frente, né, nas orações subordinadas. Mas a gente já tem aqui essa condição em adjunta adverbial. De afirmação, que eu também já dei. Então, de dúvida, talvez. Final, então preparam-se para o Enem. O que é o para o Enem? É o final. Qual que é a finalidade de você se preparar? É para o Enem. Então, a finalidade é o Enem. Então, você está se preparando com a finalidade de passar no Enem, aqui no caso, né? Então, o meio. Qual que é o meio? Fui de táxi. Então, o meio que você foi é o táxi. Você poderia ter ido de bicicleta, você poderia ter ido de carro, de Uber, mas você foi de táxi. Então, esse é o meio que você utilizou para sair da sua casa para onde seja que você estiver indo. Tá indo pro shopping, tá indo pra casa da amiga ou do amigo, você foi de táxi. Então, o meio locomotivo que você usou foi o táxi.
Então, companhia, que eu já dei também um exemplo. Fui ao cinema com minha prima ou com sua prima. Então, a companhia. Ah, sua prima me fez companhia. Então, pensa nisso, né? Então, tipo assim, eu estava com alguém. Essa pessoa me fez companhia? Então, é a adjunta adverbial de companhia. Ou de concessão. Concessão, né? Então, apesar do estado precário da Conmebol, futebol é ótimo. Então, assim, o que é uma concessão? Você apresenta um muro, bota um muro aqui. Então, tipo assim, são coisas bem diferentes. Tipo assim, uma deveria anular a outra. Então, o fato do estado precário da Conmebol, né? O futebol não deveria ser bom, mas você faz uma concessão, né? Por assim dizer. Você faz, o bolo tava meio molhado, mas estava bom, né? Então, você faz essa concessão aí. Embora ele tivesse molhado, ele tava um pouquinho bom, mas, sabe, eu vou tirar o fato dele estar molhado e vou só pegar as características boas dele. Mesmo assim, ele estava bom. Então, essa concessão que você faz, tá bom. E daí que ele estava molhado, né? Tava bom. Então, você faz essa pequena concessão. De negação, que eu também já dei o exemplo de modo, né? Beijou com ternura. Então, o modo como você beijou a pessoa foi com ternura. Ou receberam friamente, né? Então, nossa, a pessoa foi fria comigo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Você me acende hoje, mas amanhã eu lhe apago. Que é o exemplo do cigarro, né? Então, você está me acendendo hoje, mas amanhã eu vou lhe apagar. Né? Então, eu vou te matar, por assim dizer. Então, você me acende hoje, né? Tempo. Mas amanhã, tempo também eu lhe apago. Você vai fazer esse jogo? Vou fazer essa jogada. Certamente. O que é certamente? É modo, né? A gente tem um exemplo aqui, modo. Calmamente, humildemente, certamente. E assim vai. Então, aqui outros exemplos. A família vive o problema com quem usa, né? Drogas. Então, qual que é o assunto? Drogas, né? Então, o problema é o assunto. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Aquele joguinho lá bom, lá na hora do Faro, que não existe mais. Mas hoje não, Faro. Hoje não. Por que hoje não? Porque hoje não, né? Então, adjunto adverbial de tempo. E agora a gente vai para o último estudo, que é o agente da passiva. O que é o agente da passiva, né? Então, o que é alguém passivo? Aquela pessoa que não faz nada, sabe? Alguém pacífico, né? Que a gente pode entender assim, mas o que é uma pessoa passiva? Pega aquela coca pra mim. Ela nunca faz nada, gente. Todo mundo pega pra ela, né? Mas não é bem assim. Então, o agente da passiva, ele é um termo da oração que exprime quem pratica a ação verbal, né? Quando o verbo estiver na voz passiva. Então, é alguém que faz por você, por assim dizer, né? Então, o sujeito, ele vira uma espécie de objeto direto. Então, o que seria um termo comum? João fez pipoca. Então, pipoca foi feita por João, né? Então, pipoca virou o sujeito, né? Então, o sujeito, ele não fez nada. Quem fez foi o João, não foi o pipoca, né? Pipoca não se fez. Quem fez ela foi o João. Quem pegou pra ela o óleo, quem pegou pra ela tudo foi o João. Então, por isso que você pode ter essa identificação, né? A pessoa passiva, ela não faz nada, outra pessoa faz por ela, né? Então, a gente pode entender isso. Então, um exemplo, né? Então, ela é sempre associada a um verbo passivo. Então, um exemplo. Homem foi morto por acidente. Tá, mas o homem foi morto, né? Ele mesmo se matou? Não, um acidente matou ele. Então, ele não fez nada. O acidente que ocasionou a sua morte. Então, os alunos foram elogiados pelo professor. Os alunos se elogiaram? Não, porque o aluno é preguiçoso, ele é passivo. Quem elogiou foi o professor. Então, aqui no caso, o aluno ficou quieto, quem elogiou foi o professor. Então, dá pra entender essa jogadinha? Tipo, aquela pessoa, a gente da passiva é aquela pessoa que não faz nada, outra pessoa faz por ela. Então, a gente pode entender assim. Então, a árvore foi cortada pelo bombeiro. A árvore estava preguiçosa, ela não quis se cortar, não. Quem cortou foi o bombeiro, né? Então, o bombeiro foi lá e cortou a árvore. A árvore não fez nada, ela estava passiva, estava toda ali quietinha, né? Ela nem se mexeu, mas quem cortou foi o bombeiro. Então, é isso que a gente pode entender como agente da passiva. Então, agora pra gente relembrar, né? Então, mas se tem passiva, tem a ativa, tem a reflexiva, né? Tem. Então, a gente vai lembrar essas vozes verbais. Então, quando o sujeito, ele também é o agente do processo da ação verbal, então a oração encontra-se na voz ativa. Então, o exemplo aqui, o bombeiro cortou a árvore, né? Então, o bombeiro cortou a árvore. Se tivesse o bombeiro cortou a árvore, seria, né, o agente da passiva, porque o bombeiro é o agente é o agente da voz ativa, né? Então, é o agente da ativa. Então, ele que cortou, ele foi lá e cortou, ele é ativo, ele foi lá e cortou a árvore, né? Ele é proativo. Então, quando o sujeito ele é paciente do processo verbal, nós temos a voz passiva, que é,
No caso da árvore, a árvore foi cortada pelo bombeiro. Então a árvore não fez nada, coitada. É o bombeiro que cortou ela, né? Então ela tá ali quieta, ela não é responsável pela ação verbal. O que é a ação verbal? Cortar. E quando o sujeito é paciente e agente ao mesmo tempo, né? A oração está na voz reflexiva. Aqui, gente, desculpa, não é nenhum exemplo, né? Mas existe bastante esse sujeito paciente e agente ao mesmo tempo. Vou procurar para ver e eu vou passar para vocês hoje mesmo na listinha de exercício para a gente poder estudar um pouco mais esse agente da voz passiva e ativa ao mesmo tempo, tá bom? Então, aqui usando o exemplo, né? Então, vozes do verbo. Então, um exemplo dado pela professora doutora Patrícia Corado. Então, ativa, o sujeito é agente. O menino quebrou o copo. O menino quebrou, ele foi lá e quebrou o copo. Pode ter sido sem querer ou querendo, mas ele quebrou o copo. Então, na passiva, o sujeito é paciente, né? E na passiva, a gente tem a analítica, que é ser particípio, né? E também temos a sintética, que é o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, com o pronome ser. Então, a voz passiva analítica é um exemplo. O copo foi quebrado, né? Então, o sujeito é o copo, ele é paciente. Ele foi, né, o verbo ser, do particípio quebrado, particípio quebrado, né? Então, nós temos a passiva analítica, voz passiva analítica, onde nós temos o ser mais o particípio. O que é o particípio? Quebrado, rachado, andado e assim vai. Nós também temos a voz passiva sintética ou chamada de pronominal, né? Então, quebrou-se o copo. Então, aqui nós temos o verbo transitivo direto mais o pronome ser com o sujeito barra paciente copo, né? Então, aqui nós temos a mesma frase escrita de formas diferentes, mas que na sua análise sintática são totalmente diferentes. Então, quando o copo foi quebrado, ou seja, você tem o ser mais o particípio, ele está na voz passiva analítica. Mas quando ele quebra-se, então, quando quebrou-se o copo, você tem o verbo transitivo direto, né, mais o pronome, nós temos a voz passiva sintética ou pronominal. Então, lembra, quando tem pronome, nós temos a voz passiva sintética, tá bom? E a reflexiva, eu falei que eu não tinha um exemplo, mas eu esqueci que tinha um exemplo aqui no final. Então, na reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente. Ele pode ser simples ou recíproca. Então, quando ele vai ser simples? Então, o menino se cortou. Ao mesmo tempo que ele é o agente, ou seja, ele cortou, ele também foi cortado. Então, ele cortou a si mesmo. Então, ela é simples. Mas os meninos se abraçaram. Então, aqui no caso, eles abraçaram um ao outro. Então, ela é recíproca, por quê? Porque um abraçou o outro, tá bom? Então, nós temos duas pessoas. Eu abracei meu amigo me abraçou. Então, o abraçou o outro. Foi uma ação recíproca, né? Então, esse exemplo que a gente tem, né? Ah, eu amo e ele me ama. É uma ação recíproca, porque os dois estão ao mesmo tempo fazendo uma ação e recebendo ao mesmo tempo uma ação, tá bom? Então, é praticamente isso, gente, tá bom? Vou terminar com esse slidezinho aqui no final. Quinta-feira agora nós vamos... Sexta a gente vai ter outra aula da Gi, tá bom? Ela vai passar os termos ligados ao nome. Hoje eu passei os termos ligados ao verbo. Ela vai passar, né? Complemento nominal, junta de nominal. E por assim vai, tá bom, gente? Mais tarde, eu garanto... Mais tarde não, acho que junto quando eu mandar essa aula, eu já vou mandar uma listazinha de exercício, mais algum resumozinho do que a gente aprendeu hoje, tá bom?